Olá, muito bom dia para você. Tá no ar o Arena Alterosa. Boa segunda, uma boa semana. A partir de agora, claro, a gente fala de esporte aqui na tela da TV que o Mineiro vê. E no programa de hoje, programa de segunda-feira, você já sabe, né? O programa que tá recheado de gols, tem gols dos campeonatos estaduais, tudo que é destaque também das equipes aqui da nossa região. Vamos falar de Tupi, Tupinambás, Atlético de São João del Rei, vamos falar também do Nacional de Muriaé e por aí vai. Tudo que é destaque aqui na nossa região você vê comigo a partir de agora, mas vamos começar falando também do futebol carioca, porque a rodada teve muitos gols. Se eu não me engano, essa rodada foi que teve mais gols até o momento, desde o início da Taça Guanabara até agora na Taça Rio. Goleada do Flamengo, goleada do Fluminense, vitória do Botafogo e empate do Vasco da Gama. A gente começa mostrando para você a vitória do Botafogo em cima do Boa Vista, jogo de ontem, um jogo suado que o Botafogo venceu pelo placar de 2-1, com os gols de Alex Santana, esse golaço que você está vendo, a chapada bonita no ângulo, e depois o Michel ele empatou para a equipe de Bacaxá, para a equipe do Boa Vista, mas o Botafogo conseguiu fazer o segundo gol e vencer. Você está vendo o detalhe mais uma vez, o gol do Alex Santana. Ó, a bola sobra ajeitada para ele, chapa bonito lá no ângulo, fazendo 1-0 para o Botafogo. E aí, já no segundo tempo, no finalzinho do jogo, jogadaça do Luiz Fernando e o Bruno Nazário, que está jogando muito, deu essa cavadinha para dar vitória para o Botafogo, venceu pelo placar de 2-1. O Botafogo que agora, gente, tem um confronto difícil pela frente, porque tem um clássico contra o Flamengo no Maracanã, também pela Taça Rio, mas esse jogo acontece só no sábado, né? Então por isso foi importante vencer esse primeiro jogo, essa estreia na Taça Rio, Botafogo vencendo por 2-1, já que o segundo confronto é muito difícil contra o Flamengo, sabadão no Maraca. Para quem gosta de curtir um bom clássico, sábado é o dia. Quem também venceu no Campeonato Carioca foi o Fluminense e aplicou uma goleada em cima do Madureira, venceu pelo placar de 5-1. E a gente vai ver agora os gols, né, e as entrevistas. Deixa eu só, enquanto a gente está vendo as imagens, destacar o seguinte. O Hudson Juiz Forano, né, foi titular no jogo de ontem, estava revezando entre banco de reservas e também a equipe titular, jogou bem, fez um gol e a gente vê agora os gols e também as entrevistas após essa goleada do Flusão. A questão é a seguinte, quando você toma o gol com 40 segundos, por exemplo, quando nós tomamos no outro jogo, e hoje com, se eu não me engano, o quê? 2 minutos de uma bola parada, não teve jogo ainda, né? Até para fazer uma análise a respeito disso, não só quando você toma, mas quando você faz também. Não teve jogo. A coisa não se desenvolveu ainda. E aí, quando você toma o gol, que é uma das coisas que a gente precisa melhorar nesse sentido para não tomar os gols, nem tomar os gols e não tomar tão cedo. Mas nós estamos tomando poucos gols, porque a gente só sofreu 9 até agora. E se continuar fazendo 4, 3, 2, também tá bom. A gente vai continuar corrigindo, ganhando. Não, acho que a gente não começou mal, não. Acho que foi um detalhezinho, né, que a gente tem que corrigir no gol que levamos, mas eu acho que a gente iniciou bem. Você viu que tem uma jogada ali pela esquerda, uma cavadinha que quase foi o gol do Evanilson, enfim. Mas o time, mais uma vez, mostrando o poder de reação, né? Mas a gente tem que ligar o alerta em início de jogo, que pra gente não ficar todo jogo tendo que provar nosso poder de reação. Mas já provamos que nós somos muito bons, né, em questão de reagir. Agora a gente tem que começar a sair na frente, que a gente sabe que é muito mais fácil, para não ter um desgaste tão excessivo assim durante um jogo onde que você consegue fazer na frente. Como eu disse, eu confio em todos que estão no plantel, a gente vai visualizando e dando sequência, aquilo que está dando um encaixe, por exemplo, no jogo do Botafogo, a gente teve um encaixe com o Henrique e com o Yuri, a partir de ali eu tentei dar uma sequência a essa repetição, né? Então é assim que a gente está tentando, como eu disse, a gente tem muitas coisas, bastante coisa a evoluir, a acertar, eu acho que a gente tem um esboço bem grande e uma situação bem grande em termos
coletivos bem definidos, mas ainda precisa definir algumas coisas e o campo, os jogos, as dificuldades, os erros vão fazendo com que a gente ajuste e busque a melhora sempre. Primeira vez. E a satisfação? Qual é? Qual é o grau? A maior possível, acho que é o maior estádio, né, do Brasil e principalmente vestindo essa camisa é muito especial e inesquecível para mim. No futebol a gente tem que cavar nossa vaga todo jogo, independente de qualquer coisa. A gente é cobrado jogo a jogo, cada jogo é uma história e hoje não era diferente. Hoje eu tinha que mostrar serviço, estava tendo a oportunidade, mas acho que o Fluminense em si foi muito bem, de forma organizada, buscou a virada no placar. Foi dominante no jogo, criou a maioria das chances e ganhou com respeito, com sobra e mais que merecido também. É uma vitória que dá confiança, né, para o tricolor das Laranjeiras, já que na quarta-feira a equipe volta a campo também pela Copa do Brasil, vai enfrentar o Botafogo da Paraíba, né? A Copa do Brasil teve essa mudança, é jogo único, então se perder tá fora, né, não avança de fase, mas o lado bom é que o Fluminense joga em casa mais uma vez, então tem esse confronto direto na quarta-feira pela Copa do Brasil, depois dessa goleada pela Taça Rio. No sábado, quem entrou em campo foi o Vasco da Gama. O jogo que aconteceu em Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, e o Vasco ficou no empate com o Resende. A gente está vendo os gols. O Tauan marcou o primeiro do Resende aos 31 minutos do primeiro tempo. O Vasco não jogou bem, né? O resultado já mostra isso. E depois o Vasco chegou ao empate com o Andrei, também no primeiro tempo, aos 41 minutos. A gente está vendo o cruzamento da esquerda para o início ali da grande área, o Andrei pegando de primeira, um gol bonito, fazendo o empate do Vasco da Gama, que está numa fase não muito boa, né? Abel Braga saiu vaiado aí depois dessa partida. E o Vasco da Gama, gente, que também joga na Copa do Brasil, só que não na quarta, né? Joga na quinta-feira contra o ABC, nesse mesmo esquema que eu te falei do jogo do Fluminense, jogo único, né? Então tem que vencer para avançar de fase, e a chance do Vasco da Gama demonstrar, né, aos torcedores que vai ter uma mudança nesse início de temporada aí no jogo de quinta contra o ABC. Agora, quem não está precisando mostrar muita coisa, né, até porque nesse início de temporada já levantou algumas taças, é o Flamengo. O Flamengo que também entrou em campo, jogou no sábado e aplicou uma goleada em cima da Cabo Friense. Venceu pelo placar de 4-1, jogo que também dá moral, já que na quarta-feira o Flamengo entra em campo pela Libertadores. Vamos agora direto lá para o Maraca. Feliz, muito alegre pela vitória. Isso mostra que nossa equipe está muito focada, muito unida, né? Hoje vem jogando os jogadores que não vem jogando, deu conta do resultado, então estou muito feliz. Espero que quarta-feira também a gente possa ir contra a vitória.
Quarta-feira o Flamengo, né, joga na Colômbia, vai enfrentar o Júnior Barranquilla pela Libertadores, então atenção total agora para essa competição que mais uma vez é o alvo da equipe rubro-negra, atual campeã, né, foi para o Mundial, perdeu na final contra o Liverpool, mas é quem defende aí o título da Libertadores, o campeão da América, o Flamengo. A gente vai fazer um intervalo agora, pessoal, e na volta a gente vai dar todo o destaque para o módulo 1 do Campeonato Mineiro. A gente vai ter mais um bloco do Arena e depois a gente vai falar do módulo 2 na reportagem do Tupi, que jogou em casa no sábado aqui em Juiz de Fora e ficou no empate com o Democrata, um empate sofrido, né, porque a equipe jogou bem, e o Tupi que precisa vencer, né, para alcançar o seu objetivo no módulo 2, que é chegar aí entre os primeiros colocados e voltar é isso do futebol mineiro. Então daqui a pouquinho, tudo sobre Tupinambás e Tupi pelo Campeonato Mineiro. O intervalo é rapidinho. Poucos minutos são suficientes para que um rio transborde e coloque em risco a sua segurança e da sua família. Evite áreas com riscos de desabamento, procure abrigo em locais seguros e jamais atravesse enchentes a pé ou de carro. Em caso de emergência, disque 193 e chame o Corpo de Bombeiros Militar. 193. Esse número salva vidas. Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Apoio TV Alterosa. Oi, eu sou o Portal Uai. Há mais de 22 anos, sou o conteúdo que interessa ao público mineiro. Nas minhas veias, correm notícias do dia a dia, entretenimento, esporte e muito mais. Carrego a credibilidade e a tradição do jornal Estado de Minas. E sou o jeitinho da TV Alterosa na internet. Sou mais e sou como você quiser. Acesse uai.com.br e descubra. Portal Uai, o grande portal dos mineiros. Esse é o Alberto. Ele vai prender o ar para economizar o oxigênio. Absurdo, mas é o que muitas marcas fazem quando não investem em comunicação. Marcas de sucesso nunca saem da mídia, mesmo na crise. E a economia só cresce se as empresas anunciam. Não é, Alberto? Alberto? Completou 18 anos? Chegou a hora de viver uma nova experiência. Aliste-se nas Forças Armadas. O prazo vai até 30 de junho. Aliste-se já. Baixe o aplicativo do Exército ou acesse o site. Serviço Militar. Agora é a sua vez. Muito bem, já de volta com a Arena Alterosa, vamos falar de vôlei agora, porque o JF Vôlei entrou em quadra no final de semana e venceu fora de casa, foi até Brasília, venceu a equipe da casa por 3-2, né? Venceu e agora joga na quarta-feira novamente contra a equipe de Lavras, mais uma partida fora de casa, né? A equipe que chega a 8 pontos com essa vitória e jogar fora de casa, né? Vencer fora de casa é sempre muito importante, né? Porque são pontos que talvez não estão, né, no script, no planejamento da equipe no decorrer da competição. Então o JF Vôlei somando 8 pontos, joga quarta-feira mais uma vez fora de casa contra a equipe de Lavras, que também esteve presente no triangular, né, que a equipe fez justamente na preparação para a Superliga B, e o JF Vôlei teve um bom desempenho, então tem tudo para vencer a equipe de Lavras, mesmo sendo um adversário a ser batido fora de Juiz de Fora. Pessoal, agora eu quero chamar a sua atenção, né, na verdade, um pedido de ajuda. A gente vai falar do João Vitor agora, esse garoto que você está vendo na tela. A gente toma muito cuidado, né, quando vai pedir ajuda a alguém. A gente sabe, está cada vez mais difícil confiar nas pessoas, né? Mas quando a gente mostra esses casos, é porque a gente apurou, né? São pessoas de confiança. E a história do João Vitor é o seguinte: o João, ele tem uma paralisia, né? Uma síndrome que acaba atrapalhando o desenvolvimento psicomotor da criança, né? E ele está precisando de doação para a cadeira de rodas, né? Para que ele tenha essa ajuda no seu desenvolvimento. E no domingo vai ter um jogo beneficente no campo do Dom Orione, que na quinta-feira a gente vai dar mais detalhes, mas agora eu quero chamar a sua atenção para ajuda, né? Para você que pode ajudar com qualquer doação pro João Vitor. A conta, né? Os dados da conta estão aqui, ó, na tela para você embaixo. A gente vai deixar um tempinho para você poder anotar,
tá bom? E no domingo vai ter um jogo beneficente também lá no Dom Orione. Na quinta-feira a gente vai dar mais detalhes, mas desde já eu quero chamar a sua atenção para você que gosta, né? De assistir uma partida de futebol no final de semana. Domingo tá tranquilo, não tá trabalhando, tá de folga. Vai lá, né? Colabora, assista uma boa partida e ajude também ao João Vitor, né, na doação para que ele consiga adquirir essa cadeira de rodas. A gente vai fazer o seguinte agora. No final do programa, no final do Arena Alterosa, a gente vai disponibilizar também essas informações no Facebook do Arena, tá bom? Para você que está aí acompanhando a gente está ao vivo também pelo Facebook. O endereço é facebook.com/arenaalterosajf. Lá a gente vai dar mais detalhes sobre essa síndrome, né, que o João está sofrendo. Outras informações de como você pode ajudar além dessa conta bancária. Está tendo também uma vaquinha online, a gente vai disponibilizar o endereço eletrônico para você, né, que puder ajudar ao João, e também vamos falar mais sobre esse jogo de domingo, tá legal? Então, mais uma vez, o endereço para você, logo após o programa a gente vai publicar, é o facebook.com/arenaalterosajf para você ter mais informações, tá legal? Vamos fazer o seguinte, vamos voltar a falar agora de Campeonato Mineiro, porque o Atlético Mineiro entrou em campo. Foi um jogo sofrido, né? Jogou fora de casa, ficou no empate com o Boa em 1-1. O Cruzeiro, que também jogou fora de casa, conseguiu vencer a equipe do Uberlândia em 2-1. E o Atlético Mineiro, gente, anunciou no domingo, você vai ver agora quem é o novo treinador do Galo. Eu tô falando do Jorge Sampaoli. Pois é, ele fechou o contrato com o Atlético Mineiro, tá aí na foto com o Sete Câmara, que é o presidente do Atlético Mineiro. E o argentino, ele assume a equipe logo após o clássico contra o Cruzeiro, né? Já deixou claro que quer reforçar a equipe do Atlético Mineiro para disputar de igual para igual com a equipe do Flamengo. Ou seja, o São Paulo chega querendo brigar por títulos, né, com o Atlético Mineiro, que realmente está precisando. Para a gente ter uma ideia, hoje o Atlético no Campeonato Mineiro não está nem no grupo dos 4 primeiros, é o 5º colocado, e daqui a pouquinho a gente vai ver a tabela. Mas ainda falando sobre o Campeonato Mineiro, o Tupinambás também entrou em campo, jogou no final de semana, jogou no domingo ontem contra a equipe do Coimbra. O jogo que aconteceu lá em Belo Horizonte ficou no empate em 1-1. A gente tem um gol do empate do Tupinambás, que foi nessa cobrança de pênalti do Alisson, né? Ele que empatou o jogo já no segundo tempo, deixou tudo igual. Coimbra 1, Tupinambás também 1. O Tupinambás que está em busca dessa primeira vitória ainda, né, no Campeonato Mineiro. E lembrando você que o próximo jogo do Baeta em Juiz de Fora é no sábado, às 4 da tarde, contra a equipe da Patrocinense. Quem sabe, enfim, sai a primeira vitória do Tupinambás. Quem também entrou em campo da nossa região pelo Campeonato Mineiro foi a equipe de Tombos. Tombense também foi até Belo Horizonte, na Arena Independência, enfrentar o América e foi derrotado pelo placar de 2-1. Vamos ver os gols? O Ademir fez o primeiro gol da equipe do América Mineiro, né? Lançamento nas costas da zaga, e o Ademir marcando aos 5 minutos de jogo. No segundo tempo, você está vendo aí o América ainda perdendo boas chances, né? O América realmente jogou mais que a equipe de Tombos, mereceu vencer. Ó, tá vendo aí, bate e rebate, e perde gol para lá, perde gol para cá. E no futebol já sabe, meu amigo, quem perde acaba levando, quem não faz o gol, né, acaba levando. E a equipe de Tombos chegou ao empate, ó, com o Ortega. Ele mesmo marcou mais um gol no Campeonato Mineiro, deixando tudo igual para a equipe do Tombense, 1-1, mas logo depois a equipe do América chegou à virada, venceu o jogo pelo placar de 2-1. A gente está vendo o gol aí do Cássio Ortega, ó, golaço de perna esquerda no ângulo, sem chance, né, para o goleiro do América, e depois o América chegou a virar nessa roubada aí no meio de campo, e o Rodolfo marcou ao segundo tempo, corte para dentro e chute sem chance nenhuma para o goleiro de Tombos. O Tombense continua bem, tá na frente, tá lá no grupo dos 4 primeiros colocados, né, do Campeonato Mineiro, e agora joga mais uma vez fora de casa contra a equipe do Vila Nova. Então, para a gente poder atualizar você, vamos dar uma olhadinha na tabela do Campeonato Mineiro. Ó, é o seguinte, a América com essa vitória é o líder, passou o Tombense, tem 17, Tombense o segundo com 14, depois vem Caldense e o Cruzeiro fecha o G4. O Atlético Mineiro é o quinto com 12 pontos e a equipe da URT está em sexto lugar com 10. Então, ó, nossa região bem representada pela equipe de Tombos, né? Está em segundo lugar com 7. Na segunda parte da tabela vem Patrocinense, que é o próximo adversário do Tupinambás, Uberlândia, o Boa Esporte e o Vila Nova. Na zona do rebaixamento estão Coimbra e Tupinambás, né, que duelaram aí no final de semana ontem e continuam numa situação delicada. O Coimbra com 4 pontos e o Tupinambás
com apenas 2. E aí é importante demonstrar o seguinte, você está vendo na tabela aqui, ó, o Tupinambás tem 2. Se vencer a Patrocinense no final de semana, chega a 5. E se o Vila Nova perder, ó, o Tupinambás sai da zona do rebaixamento, né? Então continua aí tendo chances, né, de sair dessa situação desconfortável, incômoda, ainda sem vencer no Campeonato Mineiro. Então esses famosos e queridos 3 pontos realmente podem fazer a diferença no final de semana. Mais um intervalo, na volta a reportagem de Tupi 1, Democrata também 1 e tudo sobre o módulo 2 do Campeonato Mineiro. 58% das pessoas online procuram por um produto ou serviço na internet. São mais de 70 milhões de oportunidades de negócios por dia. Se você ainda está se perguntando da importância de investir no mundo digital, é hora de fazer diferente. Com a A4D, você aparece no Google e nas redes sociais, tem um site completo e fornece conteúdos relevantes para os seus clientes. Tudo isso em uma agência parceira premium do Google. A4D, marketing digital com resultados reais. Completou 18 anos? Chegou a hora de viver uma nova experiência. Aliste-se nas Forças Armadas. O prazo vai até 30 de junho. Aliste-se já. Baixe o aplicativo do Exército ou acesse o site. Serviço Militar. Agora é a sua vez. Oi, eu sou o Portal Uai. Há mais de 22 anos, sou o conteúdo que interessa ao público mineiro. Nas minhas veias, correm notícias do dia a dia, entretenimento, esporte e muito mais. Carrego a credibilidade e a tradição do jornal Estado de Minas. E sou o jeitinho da TV Alterosa na internet. Sou mais e sou como você quiser. Acesse uai.com.br e descubra. Portal Uai, o grande portal dos mineiros. Os casos de doenças provocadas pelo Aedes aegypti aumentaram. Se não enfrentarmos o mosquito que transmite a dengue, zika e chikungunya, ele vai se reproduzir. Monitore sua casa semanalmente. O perigo é real. A prevenção é a melhor forma de acabar com o mosquito. Não deixe água parada. Apoio TV Alterosa. Ó, pelo módulo 2, essa rodada não foi nada boa para as equipes da nossa região. Vou te dar um exemplo. O Atlético de São João del Rei enfrentou a equipe de Pouso Alegre fora de casa e perdeu pelo placar de 2-1. O Nacional também jogou fora de casa contra o CAP Uberlândia e foi derrotado, ou melhor, venceu, né, pelo placar de 1-0. Já o Tupi jogou em casa e ficou no empate em 1-1, ou seja, só o Nacional, né, salvou essa rodada para as equipes aqui da nossa região. A situação do Tupi, gente, é o seguinte: o Tupi, com esse empate dentro de casa, sai um pouco fora do planejamento, né? Porque a competição vai afunilando e essa vitória ainda não saiu, né? 1-1, a Laís Possani conta tudo para você agora na reportagem. O Galo Carijó entrou em campo mal das pernas. Isso porque ele está na 9ª posição da tabela do módulo 2 do Campeonato Mineiro com apenas 2 pontos conquistados. Tupi já mandou a primeira para dentro aos 6 minutos de jogo. Depois de uma cobrança de escanteio, o Gueguel cabeceou e mandou a bola para dentro do gol. Time do Tupi se mostrando o tempo todo mais ofensivo, indo para cima, com vontade de vencer. O Galo tinha a maior posse de bola e quando o Democrata pegava na bola, errava o passe. 15 minutos da primeira etapa, ainda sem pressão para o goleiro do time de Juiz de Fora. Primeiro tempo cheio de faltas. E nada da bola entrar. O Galo continuava organizado, indo para cima. Final do primeiro tempo, o clima tenso. O capitão Rafinha deu uma bronca na equipe. Conversa para o vestiário. O segundo tempo já começou conturbado. Ainda mais faltas e truculência. Antes dos 16 minutos da segunda etapa, já eram 4 cartões amarelos.
Acho que eu não preciso falar nada de arbitragem, não. Acho que vocês, componentes da imprensa, vocês viram o jogo. Eu acho que está faltando um pouquinho de profissionalismo da arbitragem. Os árbitros têm que ser profissionais. O árbitro precisa fazer igual nós, trabalhar a semana. Trabalhar a semana, o que é trabalhar a semana? Ver o time do Tupi, ver o time do Democrata. O time do Democrata é um time que faz falta a todo momento. Se eles, a arbitragem, tivesse estudado o Democrata, visto o Democrata igual nós vimos, eles iam ver que é um time que dá porrada toda hora, que bate, e eles teriam tomado outras decisões em cartões amarelos, cartões vermelhos, e o jogo não teria se desenhado da seguinte forma. Então, fico triste de novo por não falar de componente do jogo e ter que falar de arbitragem. Aos 46 minutos, Túlio dá um gás durante um contra-ataque, mas a bola sai. Escanteio. E o Tupi não desistia de fazer o segundo. Durante uma chegada do Democrata, a bola acabou batendo na mão do zagueiro do Tupi. Pênalti, faltando 1 minuto para o fim dos acréscimos. Guilherme Júnior bate. O goleiro espalma e no rebote, o time de Sete Lagoas marca o gol do empate. Uma discussão generalizada começa antes mesmo de o juiz apitar o fim do jogo. Hélder, camisa 13 do Tupi, e Rodrigo José, camisa 14 do Democratas, acabaram sendo expulsos. Agora é levantar a cabeça e treinar para o próximo confronto. Para mim, ponto alto é a entrega coletiva do time, o comprometimento do time, tanto tático quanto de comprometimento, de vontade, de garra, de coragem. Ponto negativo, a arbitragem. Tem que ter muita calma nesse momento de ficar falando do que tem que se mudar, né? Eu trabalho com a semana, então a semana vai dizer se vai ter mudanças ou não. Mas eu acredito que a gente criou algumas boas oportunidades, não conseguimos concluir, mas quem viu o trabalho, quem está acompanhando o trabalho, sabe que a gente está trabalhando essas questões, mas infelizmente uma hora vai entrar, uma hora não vai entrar. Na próxima rodada, o Tupi joga em casa, faz o clássico regional contra a equipe do Atlético de São João del Rei, no domingo às 4 da tarde, no Estádio Municipal Radialista Mário Helene. Vamos dar uma olhadinha na tabela do módulo 2. O líder é o Pouso Alegre, né? Depois vem o Guarani, o Atlético, o Nacional de Muraé, o Democrata de Governador Valadares. Lembrando que a gente tem os dois democratas, né? O de Governador Valadares e o Democrata de Sete Lagoas. Está em 6º lugar, exatamente no meio da tabela. Depois, gente, na segunda parte, a gente vai dar uma olhadinha agora na situação do Tupi, né? Serranense, Betim e Patinga. Tupi está em 10º lugar, uma posição fora dos 2 últimos colocados, né? Mamoré e Cap Uberlândia é o último colocado com 12 pontos. Lembrando você mais uma vez que no final de semana o Nacional de Muraé vai até Sete Lagoas enfrentar o Democrata e no domingo, aqui em Juiz de Fora, Tupi e Atlético de São João del Rei, jogo que acontece às 4 da tarde. Bom, vou ficando por aqui. Grande abraço para você, uma boa segunda-feira, uma boa semana. A gente se vê na quinta-feira e lembrando que todas as reportagens, as informações estão lá na página do Arena Alterosa no Facebook. O endereço é facebook.com/Arena Alterosa JF. Quinta-feira a gente se vê. Até lá. Esse é o Alberto. Ele vai